Olá, meu nome é Nelson e este é o quarto módulo do curso Judicialização da Política e Ativismo Judicial. No módulo 3, nós discutimos ou foram apresentadas 3 dimensões da judicialização da política. E eu quero ressaltar as 2 últimas dimensões. Na segunda dimensão da judicialização da política, ela é perceptível quando os juízes e os tribunais decidem ou atuam em esferas que não pareciam ser suas. Quando as sentenças e os acórdãos mais se parecem leis. Ou quando as sentenças e os acórdãos mais se parecem políticas públicas determinadas por prefeitos, governadores ou presidente da República. Por exemplo, parece, para alguém do século XIX, por exemplo, muito estranho um juiz decidir sobre quantos leitos deve ter uma sala de hospital, ou que tal remédio deve ser entregue a tal pessoa. Ou seja, há uma infinidade de decisões que os juízes do século XIX não estariam habituados a decidir. A terceira dimensão ela é ainda mais impactante, porque na terceira dimensão nós observamos uma Suprema Corte, um Tribunal Constitucional ou um Supremo Tribunal Federal dando ordens para o presidente da República, dando ordens para o Congresso Nacional, ou para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado, ou para um governador de Estado. Isso até pode parecer comum nos dias de hoje, já que tem se tornado tão frequente. Mas isso sempre foi muito estranho, porque sempre se achou, com a tal doutrina da separação de poderes, que um poder não poderia se meter no outro poder. E se um poder poderia interferir no outro poder, nunca isso poderia acontecer na alta política. Mas se isso é certo ou errado, eu não sei, ou pelo menos não vamos discutir agora. O importante é que isto se tornou um fato corriqueiro, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. E neste módulo 4, o que eu pretendo discutir com os senhores é por que isso acontece? Qual a explicação disso? Se isso é uma implosão do nosso sistema político e do nosso sistema jurídico, ou se há alguma razão de ser. E me parece que o X da questão é que as instituições políticas e jurídicas que funcionam hoje estão, de certa forma, obsoletas. E eu tentarei explicar por quê. O século XIX foi muito rico em criatividade, desenho, e conseguiu, o século XIX, concentrar coerentemente um sistema jurídico e político. Isso foi tão bem formulado que até hoje, século XXI, as instituições são mais ou menos as mesmas. A ideia de termos um parlamento, um presidente e um poder judiciário independentes já estavam no século XIX. A ideia de termos deputados com mandatos curtos eleitos e senadores com mandatos longos eleitos está lá no século XIX. A ideia de termos juízes que julgam e decisões judiciais que são revistas por tribunais e tribunais que podem ter suas decisões revistas por outros tribunais estava lá no século XIX. A ideia de que juízes não devem ser eleitos, que juízes devem ser neutros, que juízes devem ser imparciais, está lá no século XIX. A difusão da democracia está lá no século XIX. A difusão do império do direito, do Estado de Direito, está lá no século XIX. A difusão, ainda que de forma incipiente, do constitucionalismo está lá no século XIX. Mas, senhores, estamos no século XXI. E se no passado o tempo era mais lento e as mudanças aconteciam mais devagar, em tempos atuais tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. E o que eu coloco em dúvida é se o mundo do século XXI ainda é o mesmo mundo do século XIX. E se é diferente ou se é igual, vem a segunda pergunta.
Será que as instituições do século XIX ainda nos servem? E parece que todo o problema da judicialização da política tem como foco exatamente isso. Vou lhes dar um exemplo. No século XIX, o poder legislativo, o que nós chamamos hoje de Congresso Nacional, mas que no caso brasileiro se chamava Assembleia Geral, o poder legislativo se reunia por ano durante 4 meses. O tempo da sessão legislativa era de 4 meses. Vão atrás e descubram quantas leis eram aprovadas por ano. Vão lá e tentem descobrir quantos decretos eram editados por ano. E se havia necessidade de decretos e de leis. E os senhores vão descobrir como a produção normativa legislativa era tão pouco frequente como também era em pequeno número. Hoje eu não sei contar quantas leis estão vigentes no país. E nem sei contar quantas leis são aprovadas a cada dia. E nem sei contar quantos decretos, quantas portarias, quantas instruções normativas. E isso mostra, vejam que coisa mais interessante, apesar de ter tantas leis, a nossa sensação é de que faltam leis. É de que tal ou qual assunto ainda não foi tratado. É que a lei aprovada no ano passado já não nos serve para esse ano. Em outras palavras, o que eu estou tentando lhes mostrar é que o século XXI parece que exige leis. E o Congresso Nacional, moldado nos moldes de 200 anos, que o Congresso Nacional, feito para o século XIX, não é capaz de produzir tantas leis do jeito que se demanda. E é porque o Congresso não pode produzir leis que o presidente tem que produzir decretos, produzir medidas provisórias. É porque as leis são genéricas demais que mais decretos. Portanto, é a incapacidade do legislativo legislar que exige que o executivo legisle também. Vejam a separação de poderes entrando em curto-circuito. E mais interessante, o legislador não consegue produzir leis e o executivo também não consegue dar conta de tantas leis. E o que acontece? O poder judiciário eventualmente é chamado para produzir leis. Muitas vezes não porque quer, mas porque os fatos exigem. E o executivo, que deveria administrar, que está perdendo seu tempo produzindo leis que o Congresso não é capaz de produzir, também se vê incapaz de produzir políticas públicas, de produzir atos administrativos na mesma intensidade que o mundo do século XXI exige. E é por isso que o Poder Judiciário é assoberbado de demandas que o Executivo não é capaz de resolver. De novo, o Poder Judiciário se torna refém desse sistema e tem não só que legislar, como também tem que administrar, quando os outros órgãos não são capazes de produzir tudo isso. Percebam, portanto, que talvez o problema não esteja propriamente num desejo dos juízes interferirem, mas muito pelo contrário, talvez esteja no sistema que exige dos juízes um tipo de atuação que não sei se eles querem ou não, mas que eles acabam sendo obrigados a decidir. Deixa eu lhes trazer outros 2 elementos que vai fazer toda a diferença. Ora, a Constituição é norma jurídica. Alguém, em algum momento, disse que a Constituição não precisa ser intermediada por lei, porque ela vale porque vale. Ela vale diretamente. A própria Constituição e a legislação assegura a qualquer pessoa pleno acesso ao Poder Judiciário. Ora, se o Judiciário é demandado, se a Constituição diz que nada foge da apreciação judiciária, e se o direito, que é a Constituição, obriga os juízes a decidir de tal maneira, inclusive contra a lei, não me parece que tem outro desfecho senão os juízes estarem constantemente interferindo em decisões legislativas, interferindo em decisões executivas. Isso parece estranho? Parece. Se achamos ruim, a solução é muito simples.
concedam menos direitos por via legislativa ou por via constitucional. Se o judiciário não deve apreciar todas as questões, mais uma vez, modifique a Constituição e modifique as leis, diminuindo o acesso das pessoas ao poder judiciário. Bem, o que não dá para ter é o melhor dos dois mundos. Um exclui o outro, um atrapalha o outro. O que eu quero lhes dizer, portanto, é que devemos pensar o século XXI como se fosse o século XXI. E talvez tenha passado a hora de renovarmos as instituições para que elas sejam mais eficientes e mais adequadas aos tempos atuais. Com isso, eu encerro mais este módulo agradecendo pela atenção de todos os senhores. Muito obrigado.